humanos, meu nome é Alex, sejam bem-vindos ao meu cantinho de reflexões. No vídeo de hoje, continuando aqui o quadro Por Trás da Disney, que, pra quem não sabe, é um quadro que o objetivo é pegar os filmes da Disney e comparar com as obras originais que serviram de base para a criação do filme. Porque assim, os filmes da Disney, a maioria, eu acho que talvez até todos, são baseados em outras obras, né? Não é algo totalmente original. Eles pegam alguma obra que já existe e adaptam ela para transformar no filme. E aí eu tive essa ideia de pegar então esses filmes, principalmente os mais famosos, e ir atrás da obra original, né? Que serviu de adaptação. E comparar, ver, né, as diferenças, as semelhanças, fazer análises entre o filme e a obra, fazer essa comparação, né? Pra gente entender aí como a Disney adaptou essa obra. Gente, mas antes de continuar, deixando aquele recadinho básico. Se você já acha que vai gostar do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito, isso aqui me ajuda demais. E se você já fez tudo isso, muito obrigada, você é foda. Mas vamos continuar. E o primeiro vídeo que eu fiz disso foi o vídeo sobre o Pinóquio, pegando então o livro original que serviu de base para fazer o filme do Pinóquio. E eu tinha falado que depois o próximo desse quadro seria o meu filme favorito da Disney. E eis ele aqui. Sim, O Corcunda de Notre Dame. Esse é meu filme favorito da Disney. Eu acho que não é o filme favorito da maioria das pessoas. A minoria das pessoas deve ter esse como filme favorito da Disney. Mas ele é o meu. E assim, eu nunca fui muito a menina da Disney, né, de gostar dos filmes da Disney. Eu sempre preferi mais os filmes da DreamWorks, né, tinha mais ação, mais aventura, e eu gostava mais desse estilo de filme, né, principalmente quando eu era criança. Eu curtia mais esses filmes que tinham aventura, que tinham os personagens correndo pra lá e pra cá. Curtia mais esse filme que tinha magias e não sei o que. E esses filmes mais dramáticos eu não gostava tanto quando eu era criança. E os filmes da Disney puxam mais pra esse lado mais dramático, aqueles típicos filmes que te fazem chorar. E depois, mais velha, eu passei a apreciar esses filmes, continuar gostando dos filmes de aventura, mas apreciar também esses filmes mais dramáticos, que nos emocionam, que às vezes trazem histórias mais realistas. Eu passei a apreciar mais esses filmes depois de mais velha, mas quando criança eu não era muito fã. Então eu não fui muito essa criança que amava os filmes da Disney, que amava as princesas da Disney, que sonhava em ser uma princesa. Não era meu estilo. Meu sonho, na verdade, era ser uma fada, porque eu achava muito legal a ideia de ter asas, voar e sair por aí com uma varinha de condão fazendo altas magias, né? Era isso que eu curtia, né? Então, ser princesa nunca foi muito minha praia, sabe? Eu pensava, parece ser meio chato, não vejo muito qual a graça de ser uma princesa. Mas um dos filmes que eu sempre achei bem legal é O Corcunda de Notre Dame. Ele é um filme meio diferente, né? Fora da curva, tem uma atmosfera mais sombria, mais gótica. Isso sempre me chamou a atenção. Achava o filme legal quando criança e depois, quando fui assistir adulta, achei o filme sensacional. Eu não sou muito fã de musicais, mas as músicas do filme eu gosto muito, gosto bastante delas. E ele é um filme muito profundo, muito denso, né, com muitas mensagens, com muitas camadas, e fala de muitas questões. Aquele típico filme que você assiste quando criança, tem uma visão dele e depois você vai assistir mais velho e tem outra visão, tipo, tem aquela mensagem ali básica que você entendeu quando criança, mas você vê muitas outras mensagens. Então é um filme muito, muito bacana nesse sentido. E eu resolvi então trazer ele para esse quadro e comparar. E o filme, para quem não sabe, ele é uma adaptação da obra de mesmo nome do autor Victor Hugo, escrita em 1831. Um livro aí bem antigo e que serviu de adaptação para fazer esse filme. Eu fico pensando como é que os roteiristas da Disney pensaram: sabe aquele livro O Corcunda de Notre Dame? Tá aí, eu acho que esse livro daria um ótimo filme da Disney, tem tudo a ver. É definitivamente uma história que renderia um filme da Disney. Eu acho que eles deve ser tipo um desafio, eles devem apostar. Não, eu duvido você escrever um roteiro pra Disney pra esse livro aqui. Eles devem escolher as histórias mais nada a ver assim e desafiar um outro pra transformar aquilo num filme da Disney, porque não é possível, né? E a história do filme, pra quem não sabe, fala do Corcunda Quasímodo, que vive isolado na Catedral de Notre Dame, onde ele é criado pelo juiz Claude Frollo, que é extremamente severo com Quasímodo, não o deixa sair, extremamente rigoroso e o maltrata. E certo dia ele foge da catedral para ir ver um festival que o Frollo não queria de jeito nenhum que ele fosse lá. Ele vai lá e acaba sendo ridicularizado pela população, isso porque o Quasímodo tem uma aparência deformada, né? Ele é corcunda, ele tem o rosto deformado, um olho caído. E por conta disso as pessoas começam a zombar e ridicularizar ele. E quem o defende é a cigana Esmeralda, que vai lá, defende o Quasímodo
protege ele, inclusive do próprio Frollo, que acaba aparecendo lá e tá tipo nem aí, deixa o coitado do Quasimodo ser ridicularizado e vai a Esmeralda e protege ele. E por conta disso o Frollo se irrita muito com a Esmeralda, ele já tem ódio dos ciganos, ele já odeia ciganos e fica os perseguindo, ele tem uma perseguição contra ciganos. E ele acaba se apaixonando pela Esmeralda também. Ele fica encantado com ela e isso só deixa ele com mais raiva ainda dela, porque ele acha que ela é do demônio. E ele persegue ela, e aí o Quasimodo vai precisar salvá-la. E no filme também a Esmeralda vive um romance com o Capitão Phoebus, que ajuda o Quasimodo a salvar a Esmeralda. Como falei, o filme é um dos mais sombrios da Disney e ele é muito interessante porque tem uma atmosfera mais escura, gótica e debate vários temas, incluindo autoestima, deficiência física, preconceito, xenofobia, intolerância religiosa, hipocrisia, entre muitos outros temas que são debatidos no filme. E quando criança você assiste e percebe a clara mensagem, né, sobre não julgar as pessoas pela aparência, sobre olhar as pessoas pelo seu interior, não ridicularizar as pessoas por causa da sua aparência, por causa de alguma deficiência. Essa é a mensagem clara do filme. Mas quando você reassiste depois de adulto, você percebe várias outras mensagens, falando sobre diversidade cultural, religião, xenofobia, perseguição a minorias, intolerância religiosa, preconceito. Você acaba enxergando esses temas mais profundos, né? E ali fica claro o quão o Frollo é intolerante, o quão ele despreza e detesta minorias, o quanto ele detesta pessoas de outras religiões e persegue essas pessoas por conta disso e acaba não percebendo a sua grande hipocrisia. Toda aquela imagem do homem religioso, do homem santo, do homem que não peca, mas no final das contas faz tudo ao contrário e é quem mais peca no filme, se torna uma pessoa completamente vil e cruel. Mas afinal, e o livro, como é que ele é? Ele é mais sombrio que o filme? E a verdade é que sim, como eu já falei antes, o livro é bem mais sombrio e muitas coisas que no filme são só insinuadas, no livro é mostrado. E antes de tudo, aviso de spoiler. Vai ter spoiler tanto do livro O Corcunda de Notre Dame quanto do filme. Então se você não viu o filme, não leu o livro e tem interesse em ver essas obras e se importa com spoiler, então não continua. Vai lá, assiste o filme, lê o livro e aí depois você se lembra de voltar aqui para assistir esse vídeo. Mas não vai se esquecer de assistir o vídeo. Por exemplo, em determinado momento do livro, a Esmeralda é vítima de uma tortura da Idade Média, em que o seu pé é quase esmagado, sabe? Uma coisa bem agoniante. E além disso, o Frollo no livro ele beija a Esmeralda à força e ele quase faz com ela aquela palavra lá com E, acho que vocês conseguem imaginar. E só não comete esse ato por causa do Quasimodo que chega a tempo e salva a Esmeralda. Tem várias coisas que no filme são só insinuadas que no livro é mostrado. E definitivamente a história do livro não é para crianças, não é um livro feito para crianças, ao contrário do Pinóquio, que o livro era assim para criança e só era meio esquisito porque era um livro da época, né? Era uma outra realidade, ali uma história que naquela época seria ok para crianças, mas hoje em dia não é mais tanto. Mas aqui não, esse livro não é um livro para crianças, não é um livro infantil e tem várias coisas no livro que definitivamente uma criança não deve ler. Uma coisa que me chama bastante atenção é que meu personagem favorito do livro não aparece no filme, que é o Pierre Gringoire. Acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dele. É francês, então não sei direito. Mas ele é um personagem de bastante destaque até no livro, funcionando meio como uma espécie de alívio cômico. E no filme ele não aparece. Tem um personagem que meio que parece um pouco com ele, que é o Clopin, que é um cigano, que lembra-se os traços físicos, principalmente lembra bastante, um pouco do jeito, mas ainda assim são personagens muito diferentes. E o Pierre, ele é um dramaturgo, poeta, filósofo, e aparece logo no começo do livro, ele está apresentando um espetáculo ali que ele escreveu, e o espetáculo dele é um completo fracasso, ninguém presta atenção, ninguém liga, e ele se vê ali todo desiludido, sem perspectivas, e ele é aquele personagem que está o tempo todo, ele se acha incrível por conta do seu intelecto, só que ele fica o tempo todo falando, nossa, como as pessoas não me valorizam, né, como eu sou desvalorizado, e ele é um tipo fracassado, né, uma pessoa que tem muitos sonhos, que quer alçar o sucesso, mas só fracassa. E ele acaba sendo um personagem tragicamente cômico, ele se mete em várias situações trágicas, mas cômicas ao mesmo tempo. Ele vive se metendo em confusões e sempre é salvo pelo gongo. E é com certeza um personagem muito divertido. E ele fica ali na rua sem perspectiva e acaba sendo capturado por uma companhia de ladrões. E ele quase é enforcado por esses ladrões, numa cena muito parecida com uma cena que tem no filme, em que o Phoebus e o Quasimodo vão atrás da Esmeralda naquela cidade lá dos ciganos, eles são capturados, acho que eles estão lá a mando do Frollo, e eles quase são enforcados, salvos na hora pela Esmeralda. Ali também acontece isso,
motivo é totalmente diferente, mas o Gringory é quase enforcado e ele acaba sendo salvo no último momento pela Esmeralda. Ele acaba se juntando a ela nas apresentações de rua e fica apresentando com ela ali na rua para ganhar moedas. Então ele acaba sendo salvo ali pela Esmeralda numa cena bem parecida, mas num contexto completamente diferente. E apesar dele ser um personagem tão trágico, de todos os personagens do livro, ele é o que tem o final mais feliz. Mas já vamos falar sobre isso. Agora, uma grande mudança do livro pro filme é com certeza o protagonista Quasimodo. O Quasimodo muda bastante. Ele ainda é um corcunda, ele ainda é um personagem deformado nas duas versões. Só que no livro ele é ainda mais deformado, ele tem uma aparência ainda mais grotesca. Tem pessoas que não conseguem olhar pra ele direito por conta da aparência dele, então ele tem uma deformidade ainda mais acentuada do que no filme. Além disso, no livro ele é mais agressivo, ele é rude, mais hostil e não sabe muito bem como lidar com as pessoas. Ele é um personagem ali que costuma agir com bastante agressividade. Não por ser mal, mas porque ele não sempre sofreu tanto preconceito, ele só não sabe como lidar com as pessoas, ele só não entende, né? E aí ele acaba agindo com hostilidade porque é o meio que ele tem de se proteger. Enquanto no filme ele é bem mais amável, bem mais doce. Inclusive no livro ele meio que atua como uma espécie de guarda-costas do Frollo, né? Ele tá sempre junto ali do Frollo. E o Frollo usa também ele como meio para seus próprios interesses, né? Ele fica ali meio que sendo uma proteção ali pro Frollo. O Frollo ele é a inteligência, o intelecto e o Quasimodo é a força, né? É o lado forte ali dos dois. E essa relação deles é bem mais abusiva no livro. O Quasimodo faz tudo que o Frollo manda. Inclusive no início do livro ele tenta até sequestrar a Esmeralda a mando do Frollo, né? Só que ela acaba sendo salva pelo Phoebus ali na hora. Então ele realmente faz tudo ali que o Frollo fala pra ele fazer, ele vai lá e faz, mesmo que seja uma coisa ali completamente errada, né? Coisa que o do filme dificilmente eu acho que faria. E sim, no início, a Esmeralda não gosta do Quasimodo, ela vê ele como um monstro, ela tem medo dele, até porque ele tentou sequestrar ela. Ela não gosta dele no começo. E só depois que essa relação vai mudando e tal, que ela passa a se afeiçoar a ele. Mas ainda assim é muito menos do que no filme. No filme a relação deles é muito mais próxima do que é no livro. E ela sempre acaba tendo uma certa repulsa da aparência dele. Ela tem dificuldade de olhar pra ele, coisa que no filme não acontece. E, além de tudo isso, no livro o Quasimodo também é surdo. Tudo por conta dos sinos, que ele fica lá como sineiro de Notre Dame. E por conta do barulho muito alto dos sinos, os tímpanos dele acabam se rompendo, ele perde a capacidade auditiva, então ele se torna surdo. Isso só torna ainda mais hostil, porque ele não consegue se comunicar com as outras pessoas. A única pessoa com quem ele consegue se comunicar é com o Frollo. Com todas as outras, ele não consegue se comunicar. E por isso ele fica ali sem saber, né, muito o que fazer, e só deixa ele ainda mais agressivo e hostil, porque ele não consegue nem falar com as pessoas, né. É realmente uma situação muito complicada. O único ser humano com quem ele se comunica é o Frollo por meio de sinais que só os dois entendem. E a forma como ele é encontrado também muda. Tanto no livro quanto no filme, o Quasimodo é filho de ciganos. Porém, no filme, a cigana mãe dele é morta por conta do Frollo. E o Frollo vai lá, acha que ele é um demônio, vai matar ele. Mas daí vem o Frei lá do filme, que eu não lembro agora o nome, e impede, fala, não, você não pode matá-lo, ele é uma criatura de Deus, tem que proteger ele. No livro é bem diferente. No livro, na verdade, o Quasimodo ele é trocado quando bebê pela Esmeralda. Ele é de uma família cigana e os ciganos vão lá quando a mãe da Esmeralda não tá vendo, que ela nem se chamava Esmeralda, se chamava Agnes. Eles vão lá e trocam ela e colocam lá o Quasimodo, porque ela é uma menina super linda, um bebê super fofo e tal. E o Quasimodo já é deformado desde bebê, então eles fazem essa troca. Portanto, sim, no filme a Esmeralda ela não é uma cigana de nascimento, ela é uma cigana de criação, ela é criada por ciganos, mas de nascimento não, ela é filha de uma prostituta ali da cidade. E aí essa mãe, ao ver ali aquele bebê que ela não sabe quem é, todo deformado, ela vai lá e abandona ele numa igreja, onde ele é encontrado pelo Frollo. E antes tinha uns fiéis que tinham encontrado ele que já estavam planejando colocar fogo no Quasimodo, porque achavam que ele era um bebê vindo do inferno, ele era um demônio e precisava voltar pro inferno, e o meio de fazer isso era queimando ele. Só que o Frollo vai lá e se apieda dele, fica com pena do bebê. Por conta disso, ele resolve adotá-lo e criá-lo. Sim, no livro ele não mata a mãe do Quasimodo, ele não é responsável pelo Quasimodo ter perdido os pais, por estar ali abandonado. E sim, ele resolve adotar o Quasimodo por um ato realmente de piedade ali, porque o Quasimodo faz ele se lembrar do irmão dele, que também ele adotou. Então, é bem diferente. Isso não significa que o Frollo no livro seja bonzinho, tá? Não é bem isso, mas ele é um personagem mais cinzento, um personagem com mais camadas. Ele não é esse vilão completamente malvado e maligno do filme. Ele é um pouco diferente, sim. E sim, quando ele adota o Quasimodo, ele está assim com boas intenções.
Mas sim, na hora de criar o Quasimodo, ele tem uma criação ali bem severa, bem punitiva com o Quasimodo. Isso aí não muda não. Mas agiu bem intencionado ali no começo. E tem uma teoria nos filmes que fala das gárgulas, porque no filme tem umas gárgulas que ficam conversando com o Quasimodo e que meio que servem como um alívio cômico, né? Elas conversam com ele ali, são momentos ali engraçados do filme. E existe uma teoria de que essas gárgulas, elas só conversam com o Quasimodo na imaginação dele, elas não são reais ali. Quando a gente tá vendo ele conversar com elas, é tudo fruto da imaginação dele. E nos livros é isso mesmo. A gente não tem como saber como que era ali a opinião dos roteiristas, o que os roteiristas estavam pensando quando inseriram naquelas gárgulas ali. Mas no livro é isso. O Quasimodo é dito que o Quasimodo conversa com as gárgulas, só que fica bem claro que é tudo na cabeça dele, porque ele não tem com quem conversar. O único ser humano que ele tem ali pra conversar é o Frollo, e quando o Frollo não tá, ele fica ali em Notre Dame, não tem o que fazer, e começa a conversar com as gárgulas. E se imaginar elas respondendo, inclusive ele também fala com os sinos, né? Ele dá nome pros sinos, nomes femininos, e conversa também com os sinos. Então ele tem toda essa questão ali da imaginação, de criar ali conversas na imaginação dele. E outra grande diferença ali do filme pro livro é a Esmeralda. A personagem Esmeralda muda muito nas adaptações. No filme ela é, né, uma mulher madura, linda, esperta, inteligente, sensual e que não se deixa ser enganada aí tão facilmente. E no livro é bem diferente. A Esmeralda no livro ela só tem 15 anos, ela é uma menina ainda. Ela tem uma aparência ali toda doce, delicada, né? Uma coisa meio de bailarina. Ela não tem essa sensualidade que a Esmeralda do filme tem, né? Elas têm ali belezas diferentes. E sim, ela é extremamente linda, todo mundo fica encantado com a beleza dela, mas são belezas diferentes. E ela é assim muito esperta pra muita coisa, mas pra outras ela também é bem ingênua. A Esmeralda do livro é muito ingênua pra muita coisa, até porque ela também só tem 15 anos. E ela, tanto no livro quanto no filme, ela vive um romance com Phoebus, mas é diferente esse romance. E no livro ela se apaixona perdidamente por ele, ela fica assim loucamente apaixonada pelo Phoebus, a ponto de fazer as maiores burrices, assim. Tem uns momentos ali no livro que nos dá vontade de enfiar dentro do livro e dar um sacode na Esmeralda, meu filho. Deixa de ser trouxa, minha filha, pelo amor de Deus. E ainda porque no livro ela é apaixonada pelo Phoebus, mas essa paixão dela não é correspondida, né? Diferente no filme, que os dois se amam, no livro não é bem assim. A Esmeralda ama muito o Phoebus, mas ele não sente o mesmo pela Esmeralda e ela é muito trouxa por conta dele, né? Mas daí a gente entende também, ela também só tem 15 anos, é uma menina. Dá pra entender, mas assim, realmente tem uns momentos que você fala, meu Deus do céu, Esmeralda, só para com isso, sabe? A vida é mais do que macho, pelo amor de Deus. Mas tanto no livro quanto no filme ela é uma personagem de grande coração, ela é muito bondosa, ela é muito boa. No filme um pouco mais, mas no livro também, né? Ela é a única que ajuda ali com o Quasimodo em determinado momento, ali que ele tá pedindo água, tá todo mundo tipo nem aí pra ele. E vai lá ela e dá água pra ele, mesmo ele tendo tentado sequestrar ela no começo, então ela é uma personagem ali de muita bondade, tanto numa obra quanto na outra. E no livro tem a diferença também que a Esmeralda ela não é cigana de nascimento, só de criação, né? Como eu falei, ela foi raptada ali, roubada da mãe quando bebê por ciganos, então ela foi criada ali com ciganos, mas ela não é uma cigana de nascimento, ela não é filha de ciganos, a mãe dela não era uma cigana. Diferente do Quasimodo, tanto no livro quanto no filme, ele é filho de ciganos. Então, o Quasimodo sim é cigano de nascimento, porém não de criação, porque ele não é criado por um cigano, ele é criado pelo Frollo. E tanto no filme quanto no livro a gente tem a cabritinha de Alice, sim. E no livro ela é até mais presente, né? Ela é a personagem perfeita pra ser tipo um alívio cômico da Disney. Mas no filme até que ela não aparece tanto, no livro ela é bem mais presente, todo mundo fica falando com ela esperta, com ela linda, né? É uma cabritinha toda especial. Inclusive ela é usada no livro como prova para acusar a Esmeralda de bruxaria, por ser um cabrito, né? Um animal já associado com o Satanás e tal. E por ela ser muito esperta, fazer vários truques, né? Parece um cachorrinho. Muitos passam a falar que aquilo é magia, que aquilo é feitiçaria e acusam ali mais ainda a Esmeralda de ser bruxa por conta disso. E o personagem do Gringor lá atrás, ele se apega muito à cabritinha quando ele fica ali vivendo com a Esmeralda. Ele gosta muito dela. E no final do livro o Gringor passa a cuidar da cabra, da cabritinha. E tem determinado momento do livro que o Gringor tem que escolher entre salvar a cabritinha e salvar a Esmeralda. E mesmo tendo sido salvo pela Esmeralda no começo da história, o Gringor vai lá e, como bom pai de pet, vai lá e salva a cabrita. Pois é. O Gringor pode salvar a cabrita ao invés de salvar a Esmeralda, coitada. E já que falei da Esmeralda, vamos falar do seu grande amor ali do filme Phoebus.
No filme, o Phoebus é o clássico mocinho ali de filme da Disney, né? O cara valente, herói, que salva a mocinha, que ajuda ela, que eles vivem um grande romance. É um personagem super legal, super querido, que é uma Esmeralda, que é um cara muito bom. Porém, no livro é totalmente diferente. No livro, o Phoebus pode ser descrito como o clássico boy lixo. Ele esse é o termo perfeito para descrever o Phoebus do livro, um boy lixo. Ele, em nenhum momento, ele se apaixona de verdade pela Esmeralda, ele se interessa por ela no começo, mas é uma coisa mais carnal, de achar ela bonita mesmo e querer dar uns pega nela, mas em nenhum momento ele quer casar com ela, ter uma vida com ela. Ela sim quer casar com ele, fica toda apaixonada nele, e ele fala que ama ela, que tá apaixonado por ela, mas é só pra pegar ela mesmo, porque ele realmente não quer nada com ela. Inclusive, ele tá noivo de uma mulher da alta sociedade, eles estão noivos, e ele tá de casamento marcado com ela, o que não impede de ir lá querer dar uns pega na Esmeralda, pra você ver o tipinho, né? Inclusive, quando a Esmeralda fica em perigo, ele não se mostra nem aí pra ela, não tá nem aí pra ela, sabe? Interesse zero em ajudar e salvar a Esmeralda. No livro, ele só salva ela lá no começo do Quasímodo que tenta sequestrar ela, mas depois tá nem aí pra ela, tá? Toda essa trama dele tentando salvar ela lá com o Quasímodo, no livro isso não acontece. Inclusive, no livro, quem arma o plano pra salvar a Esmeralda, que ela tá presa lá na catedral, lá em Notre Dame, né? Porque se ela sair, ela vai ser enforcada. Quem arma esse plano, na verdade, é o Gringor, sob incentivo do Frollo. Sim, pois é, do Frollo. Isso porque no livro, quem dá a sentença de condenar a Esmeralda à morte é o rei Luís XV, por culpa do Frollo, porque o Frollo arma para incriminar a Esmeralda e acusá-la de bruxaria. Ele arma todo um esquema lá para ela ser acusada de assassinato, e um assassinato ali por bruxaria. E ele faz tudo isso com intenção realmente de que ela seja morta, só que depois ele se arrepende, porque ele vê que ele tá muito apaixonado por ela, ele resolve, não, quero viver esse romance com ela. Então ele arma esse plano ali pra salvar ela, porque ela tá pra ser condenada pelo Luís XV, que é o rei. E vamos agora falar do Frollo, que tem mudanças muito significativas entre as obras. Em ambas ele é um vilão que é responsável por todas as desgraças na vida da Esmeralda. Mas no livro ele é um personagem mais cinzento, com mais camadas, enquanto no filme ele é realmente um vilão do mal. No livro, ele tem ali suas diferentes camadas. Ele começa a história como um personagem de boas intenções. Ele fica órfão, ainda muito jovem, e tem que cuidar sozinho do irmãozinho, que é ainda um bebê. Ele acha ali o irmãozinho ali dos pais mortos, tá os pais dele mortos ali, acho que eles pegaram uma peste, e tá o bebezinho ali dele, o irmãozinho dele, o Jehan. E aí ele fica responsável por cuidar do irmão, ele ama muito o irmão dele, ele cuida do irmão ali com todo o carinho do mundo, e por conta disso ele mima demais o Jehan, que quando adulto vira clássico jovem rebelde, inconsequente, preguiçoso, que não quer saber de nada da vida, só quer saber de ficar desobedecendo as leis, as ordens, faz um monte de besteira e quer ficar o dia inteiro bebendo ali nos prostíbulos. Então, é o clássico jovem merdeiro, que foi muito mimado quando criança e depois ficou completamente estragado por conta disso. Mas o Frollo fez isso porque ele o amava muito, ele amava muito aquele irmão, era a única coisa que ele tinha, né? Ele perdeu os pais ali, perdeu todo mundo, então ele ficou ali, cobriu aquele irmão de carinho, e é isso. Por isso ele acabou virando aí, que virou. Inclusive é por esse apego ao irmão que o Frollo adota o Quasímodo. Porque quando ele vê o Quasímodo ali abandonado, ali na igreja, ele se lembra na hora do irmão dele. Porque o irmão dele estava numa situação muito parecida. Isso acontece meio que logo depois, sabe? Logo depois do Frollo ter ficado órfão, ter sido responsável ali por cuidar do irmão. Ele vê o Quasímodo ali abandonado e resolve então criar ele. Então o Quasímodo e o irmão dele, o Jehan, têm praticamente a mesma idade, só que é completamente diferente o jeito que ele cria os dois. Enquanto o Jehan ele cria com todo o amorzinho do mundo, o Quasímodo é daquele jeito todo severo, né? Muito sim por causa da deformidade dele, mas em nenhum momento ele acha que o Quasímodo é um demônio, que ele acha que em nenhum momento ele quer matar o Quasímodo. Ele inclusive salva o Quasímodo. Quem quer matar ele são os outros fiéis que estão lá, tudo querendo pôr fogo no coitado. Ele vai lá e salva ele, então ele tá ali cheio de boas intenções. É claro que depois ele faz muita merda, mas no começo ele tinha assim boas intenções com o Quasímodo. E outra diferença do Frollo é que no filme ele é um juiz ali com muito poder, né? Ele tem muita autoridade ali em Paris. Porém no livro é diferente, no livro ele é um arquidiácono, ele tem ali o poder do clero, né? Ele é um membro ali do clero, ele tem sim poder como arquidiácono, mas é bem diferente do que é no filme, ele tem bem menos poder. Inclusive a imagem dele ali no filme meio que é uma mescla ali entre o Frollo do livro e o rei Luís XV, que esse sim que é aquele soberano, super rígido, super frio e cruel. Ele é bem cruel no livro.
E é ele que manda matar a Esmeralda. É claro que é por conta do que o Frollo faz, mas a sentença é dada pelo rei Luís XV e ele é mostrado ali como um soberano bem cruel. Então ali sim o Frollo do filme é meio que essa mistura. Inclusive no livro não tem nada dele fala de chicotear as outras pessoas e tal. Quem é mostrado na verdade fazendo torturas e meio que nem com isso, todo frio com isso, é o rei Luís XV. Então é meio que mesclaram ali os dois personagens. Outra diferença também é que no livro a paixão do Frollo pela Esmeralda é bem mais acentuada. Nas duas obras ele é apaixonado, ele se apaixona ali pela cigana Esmeralda, questiona ali a fé dele por conta disso, né? Tem toda essa coisa dele de, né, ter tudo fiel ali, ser todo o justo, puro, mas que se vê ali completamente apaixonado por uma cigana e acha que ela é demoníaca, que ela é ali do demônio ali pra encantar ele, pra fazer ele pecar. Nas duas obras tem isso, só que no livro isso é ainda mais acentuado. E no livro, diferente do filme, a Esmeralda vai lá, desafia o Frollo pra proteger o Quasimodo. No livro não tem nada disso, ela em momento algum desafia o Frollo, em momento algum joga a verdade na cara dele, muito pelo contrário, ela tá ali bem na vidinha dela, sem nem falar com o Frollo, nada disso, só tá ali fazendo as apresentações de dança dela. Porém, ele vê uma dessas apresentações e se apaixona perdidamente pela Esmeralda e por isso ele põe na cabeça que ela é do demônio, que ela tá fazendo, enfeitiçando ele, por isso ele tem que fazer alguma coisa a respeito. Por isso que ele bola um plano para incriminar ela e fazer ela ser morta. Porque ele acha que é assim ele vai se curar desse feitiço e vai ficar tudo certo. Só que depois ele se arrepende porque ele tá tão apaixonado por ela que ele vê que ele não consegue, sabe, aceitar que ela seja morta. E não existe tanto essa perseguição do Frollo com os ciganos. Ele sim tem preconceito, sim, ele acha que eles são do demônio, ele tem preconceito contra religiões pagãs, da mesma forma, mas não tem a tal da perseguição, até porque no livro ele não tem todo esse poder que ele tem no filme, né? Ele não é um juiz, tá? Ele é um arquidiácono, fica ali cuidando das questões ali do clero. Ele não tem todo esse poder que ele tem no filme, não, ele não assume ali o papel de perseguir ciganos como ele faz no filme. E ele só persegue a Esmeralda, ele não é porque ela é cigana, mas sim porque ele tá muito apaixonado por ela. Isso que motiva ele a ficar perseguindo ela. Inclusive, um ponto positivo do filme em relação ao livro é que o filme aborda muito mais essa coisa da perseguição dos ciganos, né, das minorias, e representar o Frollo, né, como esse cara que todo, nossa, religioso, ai, como eu sou incrível, como eu não peco, como eu sou puro, mas vai lá e faz coisas terríveis, pratica intolerância religiosa e é extremamente hipócrita. Tem essa coisa da perseguição das minorias, é uma coisa, ele é um ponto muito positivo do filme, que no livro não é tão explorado assim. Tem um pouco disso, mas bem menos que no filme. No filme essa questão é muito mais explorada, é um ponto muito positivo, é muito legal que essa questão seja trazida. Diminui um pouco essa relação desse amor doentio do Frollo para com a Esmeralda e traz mais essa coisa da perseguição religiosa, da perseguição contra ciganos. No livro tem muito essa diferença em relação à vilania do Frollo, porque no filme ele é realmente um completo vilão, desde o início, desde o começo. Porém, no livro ele tem essas camadas, ele tem um lado bom dentro de si, ele começa ali com boas intenções quando ele é mais novo, porém ele vai se corrompendo cada vez mais, né? Muito por conta dessa questão religiosa dele, de não aceitar seu lado mais humano, de não aceitar as mudanças da sociedade, de não aceitar que ele tem desejo dentro de si. E aí ele acaba, por conta disso, ele se corrompe completamente, porque ele fica guardando esses desejos que ele tem, até que chega um momento que aquilo explode. E aí isso faz com que ele vá completamente à loucura e cause a tragédia de todos que ele ama. Então no livro o Frollo acaba trazendo a tragédia das pessoas que ele ama, né? Ele ama, ele se importa, ele ama muito o irmão dele, Gerard, ele ama a Esmeralda, de um jeito completamente maluco, doentio, mas ama. Ele tem um certo carinho pelo Quasimodo e ele acaba causando a tragédia de todas essas pessoas por culpa dele, por culpa de não saber aceitar seu lado humano. E assim, ao contrário do filme, que tem um final super feliz, com a Esmeralda ficando com o Phœbus e o Quasimodo ali sendo amado pela população, o Frollo morrendo e tal, tudo dá certo no final. No livro é diferente, o final do livro é trágico. O único que se dá bem ali é o Gringor, que fica ali com a cabritinha vivendo tranquilo com ela. Mas de resto, todo mundo se dá mal. A Esmeralda acaba sendo morta no livro, ela é enforcada, não consegue escapar da pena. O irmão do Frollo, o Gerard, também é morto lá quando eles vão tentar invadir lá a Catedral de Notre Dame para pegar a Esmeralda e salvar ela, só que daí o Quasimodo não entende, acho que eles vão matar ela, começar a agredir eles e tal, e tem uma rebelião gigante, ele acaba sendo morto ali, tenta escalar a catedral e acaba dando super errado.
também morre por conta do Frollo, né? Porque foi ideia do Frollo fazer tudo isso aconteceu por conta do Frollo. Depois a Esmeralda é morta também por conta do Frollo, né? Que ela acaba não conseguindo escapar da pena. E o Quasimodo, quando a Esmeralda morre, ele acaba escolhendo morrer junto com ela, né? Não dá muito bem a entender como que isso acontece e tal, se ele se envenena, alguma coisa assim. Mas dá a entender que ele escolheu ele morrer porque encontram ali os ossos dele, o esqueleto dela e o esqueleto dele, corcunda, eles se encontram depois. Então dá a entender que ele foi ali morrer abraçado com ela. Então dá a entender que ele, sei lá, se envenenou, alguma coisa assim. E o Frollo causa a morte dele mesmo, porque ele também morre no livro, mas por conta do Quasimodo que mata ele depois que a Esmeralda morre. Quando ele descobre que a Esmeralda morreu por culpa do Frollo, ele vai lá e mata o Frollo. Então o Frollo causa a morte de todo mundo que ele gostava e a dele mesmo, simplesmente porque ele se corrompe completamente, não consegue aceitar seu lado humano, não consegue aceitar seus próprios desejos. Você pegar, ele é uma coisa super conservadora, tradicional, não sabe lidar com seus instintos, com seus desejos, enlouquece por conta disso e causa a desgraça de todo mundo, de todos que ele amava e dele próprio. Mas então é isso, pessoal, esse foi o vídeo aí. Acho que esse vídeo vai ficar bem longo, mas não tinha como deixar de ser meu filme favorito da Disney, um filme tão complexo, com tantas camadas, um livro também tão complexo, com tantas camadas, não tinha como fazer um vídeo curto disso aqui. Até dava, mas eu ia ter que tirar muita coisa. Então esse aí vai ficar mais longo mesmo, mas fazer o quê, né? No outro eu tento fazer mais curto. Mas então é isso, gente, espero que tenham gostado, comentem o que acharam, deem um like se vocês ainda não deram, né? Dê a opinião de vocês, se vocês já conheciam tanto o filme quanto o livro, conheciam essas diferenças. Falei nos comentários que vai ser muito bem-vindo. Mas então é isso, fiquem bem e até a próxima.